Grande abraço, galera, iniciando aqui mais um Gazeta News Esportes super especial. E assim como a gente fez ao longo desse mês de dezembro, a gente traz agora para o nosso programa um debate sobre o CRB. O que foi a temporada do CRB, o que será o ano de 2025. E é claro, a gente não podia deixar de falar do Galo sem a torcida do Galo aqui. Então hoje a gente monta todo esse Gazeta News Esportes especial, comigo na apresentação, Guilherme Nobre, ao dispor de todos vocês que acompanham, e os meus convidados, porque hoje aqui a mesa está vermelha e branca, com exceção da espuma do microfone, mas isso a gente detalha um pouquinho depois. Estou aqui ao lado de donos de páginas do CRB, administradores de páginas do CRB, que fazem esse elo, CRB Torcida. Então vai ser um bate-papo muito legal, porque a gente pretende falar de tudo que foi o CRB em 2024 e também tudo que será em 2025. Será que o CRB briga pelo acesso? Será que a eleição fez bem ao CRB? Então, a gente vai ter esse bate-papo muito legal e eu convido você a participar com a gente também aqui durante a nossa hora, acompanhar na nossa Gazeta News no YouTube e também no canal 525 da sua NET, claro. Agradeço demais a presença de você que acompanha e agradeço a presença de vocês aqui, meus companheiros, para falar do CRB, que CRB foi um tema pesado no futebol alagoano em 2024. Briga por título, depois briga para não cair, foi um ano realmente difícil para a equipe do CRB, mas que pelo menos encerrou sem maiores sustos. Eu estou aqui ao lado do nosso Igor Mendonça, que é da página Argonautas da Torcida. Igor, muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui para ter esse bate-papo, falar um pouco sobre o que foi essa temporada do CRB, o que a gente espera da próxima temporada. E é isso, falar daquilo que a gente gosta é sempre um prazer, então estamos aqui hoje para falar do Galo que a gente tanto ama e que a gente espera que ano que vem seja ainda melhor do que foi esse ano de 2024. Com certeza. Jonathan Rego, dono da página Argonautas. Então, muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. É sempre bom mesmo, como mencionou, falar do Galo, falar da nossa paixão. E vamos tocar essa resenha aí, que é que dá pra gente falar do Galo, do que passou e do que a gente espera, né, para 2025. E fora o Jonathan e o Igor, temos dois membros também do portal Alvirrubro, aqui o nosso Anderson Filho e o Lucas Emanuel. Pessoal, muito bem-vindos aí ao nosso programa. Obrigado, é sempre muito bom, né, estar representando, na verdade, o CRB de forma que a gente possa agregar e ter voz e dar voz à torcida. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, ao lado de colegas, né, também, que administram as páginas. Vamos lá, vamos tirar um bom proveito aqui desse bate-papo. Com certeza, o pessoal aqui todo de vermelho e branco, estão empolgados porque o CRB em 2024, pessoal, foi meio que do céu ao inferno. Não sei se vocês concordam. Topada, o CRB foi uma montanha russa que me impressionou positivamente no início, quando ele chega na final da Copa do Nordeste, e depois negativamente quando ele briga para não cair. E eu queria já trazer esse tema à tona, porque o que a gente esperava em janeiro de 2024, na visão de vocês, se concluiu, era aquilo que vocês esperavam do CRB em 2024? Jonathan, começa com você. Quando a gente chegou na Copa do Nordeste, e a gente chegou aqui em Maceió e bateu Fortaleza no tempo normal, ali a gente viu que entraria na Série B forte. A gente sabia que o time precisava de alguns reforços, porque se a gente olhar o histórico do CRB na Copa do Nordeste, o CRB ele avançou de fase com a pontuação boa, mas a gente tem que analisar os jogos em si. E os jogos em si, o CRB oscilou muito fora de casa. Verdade. Ele teve dificuldade de buscar o resultado quando Empatou jogava. muito, né? Quando ele jogava fora de casa, ele tinha dificuldade. Então a gente viu o clube em ascensão. Quando a gente viu aquele futebol, eu vou dizer que falei, o jogo que a gente viu um elenco se entregar, e a gente esperava que aquela partida ou aquela performance se mantesse para o resto da Série B. E quando a gente vê uma sequência horrível que a gente fez naquele início, eu acho que assustou toda a torcida. Ô Igor, e toda essa situação que o Jonathan traz, no CRB trazer otimismo. Daniel Paulista parecia que tinha pegado os 11, os 15, e era aquele jeito que o CRB jogava e não tinha quem batesse, né? É isso, eu acho que esse realmente foi o ano do inesperado, né? Se a gente chega no começo do ano, a gente talvez não imaginasse que seria tão incrível como foi aquele começo de temporada. O time chegando em final de Copa do Nordeste, passando por Bahia, aí fazendo um jogo daquele contra o Fortaleza, chegando em oitavas de final de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, campeão alagoano quase invicto novamente. Então a gente pensa, assim, foi uma forma que talvez a gente tivesse uma expectativa de que fosse um começo de ano bom e tal,
mas talvez a gente não esperasse que fosse daquela forma que foi. E chega no segundo semestre e o time faz totalmente o oposto, né? Acaba sendo a gente indo do céu ao inferno, como foi falado aqui. E então, assim, se da forma positiva do primeiro semestre a gente já não vê como algo esperado, esse segundo semestre aqui não foi esperado mesmo. Então eu vejo esse ano de 2024 como um ano totalmente inesperado. Não dava pra gente prever nada do que foi esse ano do CRB, porque teve um primeiro semestre absurdamente bom e um segundo semestre absurdamente ruim. Graças a Deus que não aconteceu o pior que poderia acontecer, que era o rebaixamento, mas foi um ano assim, que foi um turbilhão, a gente foi o céu, a gente foi o inferno, a gente não teve um meio termo nessa temporada do CRB. Foi... Agora sim, pessoal, eu lembro que em dado momento lá, março, abril, para mim facilmente o CRB estava no top 3 melhores futebols praticados aqui no Nordeste, porque pegou o Bahia e jogou bem naquele jogo da fase de grupos. Perdeu, mas detalhe. E aí pega o Fortaleza, ganha 2 vezes do Fortaleza. O Anderson, e o que dava para pensar no CRB? Era um CRB que dava uma cara que ia brigar. Minimamente ia brigar pelo acesso. E aí vem a decepção, que é a Série B, que é aquela campanha que emplacou uma sequência de derrotas e empates, que acabou sendo uma decepção. Como o Igor disse, né? No início da temporada, quando a gente vê a montagem de elenco, a gente cria a expectativa de uma boa temporada. Só que eu acho que a gente não imaginou o sonho que a gente ia viver, pelo menos no início daquela temporada. Eu lembro que a gente foi até o CT, no começo do ano, você estava lá, que eu lembro. Você estava no começo do ano no CT, quando a gente foi, antes da temporada começar? Tava. Então, estávamos todos lá. E naquele momento a gente tinha a expectativa de uma boa temporada, de ser campeão alagoano, e que realmente fomos. Na Copa do Nordeste, se a gente for parar para pensar, até nas quartas de finais, quando a gente passa do Botafogo da Paraíba aqui, foi no sufoco, foi nos pênaltis. Verdade. Então, será que naquele momento a gente acreditava que a gente ia chegar numa final e vencer o Fortaleza, né? Pelo menos aqui em casa, levar aquela disputa para os pênaltis? Eu acho que foi algo realmente muito inesperado. E a gente viveu um sonho, a gente estava ali no nosso ápice, né? Eu acho que se naquele momento alguém chegasse e falasse que no fim do ano a gente ia viver a angústia que nós vivemos, acho que a gente não ia acreditar, não é? Então, a gente passa do Botafogo, aí a gente vai lá contra o Bahia, faz um jogo seguro dentro da proposta de jogo que o Daniel preparou, né, para aquele confronto, uma proposta mais defensiva, então a gente cumpre ali com excelência, a gente leva para os pênaltis, passa e vem o Fortaleza, a gente perde fora de casa, que foi o nosso calo, né, de certa forma, os jogos fora de casa nessa temporada, foi nossa pedra no sapato, mas quando a gente vem jogar em casa, a gente faz um jogo histórico e memorável. Creio que, apesar do resultado, nunca vai sair da nossa memória, né? E depois a gente faz um grande jogo contra o Atlético Mineiro também, que se não fosse erros individuais, a gente teria ganho. Então, naquele momento, no começo da temporada, acho que a gente nunca iria imaginar que a gente ia viver essa tristeza, né? Que foi o fim da temporada. Acho que naquele momento todo mundo esperava o CRB muito forte na Série B. Eu acho que todo mundo pensou no seu subconsciente que agora finalmente o acesso vem, né? Agora finalmente a gente vai brigar forte até o final. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Creio que muito também pelo que você disse, que o Daniel ficou com aqueles 11 com outras peças de troca que entravam ali todos os jogos, 12º jogador, 13º jogador, e se amarrou naquilo ali, e eu acho que acabou esquecendo um pouco do restante da temporada e o quão longo e difícil é a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu noto que vocês três trouxeram uma visão de que em dado momento da Copa do Nordeste, alguns resultados maquiaram. Porque eu lembro que o CRB empatou com 13 fora de casa, empatou com o ABC, com aquela situação que teve a expulsão no ABC e tudo mais. Agora, ô Lucas, você acha que maquiou um pouco essa situação da Copa do Nordeste e trouxe talvez uma confiança para uma sequência Série B que não tinha? Era mais do momento ali? Guilherme, eu digo para você que quer não trouxe. Que eu digo para você, quando um time chega numa final de Copa do Nordeste com times como Sport e Fortaleza disputando a mesma competição, se espera sempre o melhor do elenco, né? Se espera sempre que, como o Jonathan disse, a gente esperava mais do time nessa Série B. Porque depois da final da Copa do Nordeste, a gente pensou na nossa cabeça, nós temos um time competitivo, temos um time que dá para brigar. A gente bateu um Fortaleza dentro de casa, quer queira ou quer não. O Fortaleza que ano passado foi finalista da Sul-Americana. E, quer queira ou quer não, a gente teve esse balde de água fria na gente.
E realmente esse final de temporada foi muito conturbado, pra gente passando por alto e baixo, como você disse no começo do programa. E foi, infelizmente, né? A gente brigou para não cair mesmo, depois de uma final. E graças a Deus a gente não caiu, né? Mas eu digo para você que maquiou sim a Copa do Nordeste no começo, mas depois foi assinando muito. Teve a questão dos 13 jogos que a gente passou sem ganhar, que prejudicou muito. Foi isso que nos deixou nessa situação de rebaixamento, entendeu? De briga para no rebaixamento. Agora, eu vendo a sequência CRB, eu peguei as estatísticas antes de fazer o programa. É um CRB que não brigava pelo rebaixamento apenas por ser uma equipe talvez limitada, porque se discutiu muito do elenco e tudo mais, mas era um CRB que não tinha resultado. O CRB fez um segundo turno horrível na Série B. E eu queria ver a visão de vocês em relação a isso. O que foi talvez que ocasionou um CRB chegar tão forte numa Copa do Nordeste, tão fraco numa Série B? Porque ele estreia perdendo para o Novo Horizontino. Tudo bem, jogou fora de casa, perdeu, natural, um gol no fim. Mas depois começou um CRB que não ganhava fora de casa, minha gente. Foi um CRB que sofreu durante quase mais de um turno sem vencer. Perdeu muito. Perdeu muito. Eu vou pegar um tocante do que ele falou no início do ano. Quando a gente foi pro CT, normalmente a diretoria convoca todas as organizadas, desde a maior, torcida do CRB até a menor, e dá espaço também para as páginas, de participar, bater um papo. E a gente tinha firmado com os atletas lá, a própria organizada puxou primeiro a palavra lá de compromisso, de jogar para vencer raça. E algumas páginas, eu fui uma das páginas que falei com os jogadores, e a gente falava muito de Série B. A gente não falava tanto de Copa do Nordeste, a gente falava compromisso nosso com a Série B. Que é a cereja do bolo, O né? que a gente precisa é quebrar esse tabu de chegar na Série A, então precisa fazer uma competição boa. E isso os jogadores não entregaram à torcida. E a gente não sabe o que é que aconteceu nos bastidores do CRB. A gente não pode falar aqui de achismo, de se as premiações não foram cumpridas, porque a gente sabe que existe no futebol, isso é normal, não é mais assunto que não deva ser batido em uma mesa. Faz parte, é bicho, é premiações. Eu acredito que faltou isso. Faltou uma chegada da diretoria, talvez. Chegou. Eu não vou dizer que isso aí eu concordo, mas faz parte do futebol. Então a gente tem que, como torcedor, pô, o cara recebe em dia, ainda tem que ganhar mais para jogar bola. Mas assim, não faz parte do meio do futebol, essa é uma cultura que não vai mudar. E a gente sabe que na final houve incentivo, isso foi dito até em Raido mesmo, que ia ter incentivo se ganhasse do Fortaleza. E chega na Série B, a gente vê um time morto. Apático, né? O time chegou morto na Série B. E a diretoria é culpada, sim, porque quando você permanece uma sequência de jogos, como foi, mais de 10 jogos sem vencer, e você não há uma mudança drástica, seja no comando, seja no interno, que precisasse mudar, você sustentar demais essa situação, tanto que sustentou tanto que a Série B foi brigar para não cair rodada após rodada. Então, assim, a diretoria é culpada do CRB, quase. E outra, ainda vou fazer um complemento. Teria sido um fiasco para essa gestão se tivesse deixado o time rebaixado. Por quê? A gestão ela melhorou muito em alguns aspectos, profissionalizou muitos setores. A gente vê muitas coisas em evolução. Mas o que faz você se permanecer no futebol é a bola na rede. É conquista de títulos, é conquista de acesso. E se fosse a queda, todo o trabalho da gestão teria sido para água abaixo. Porque a gente vê no rival do lado, cair para uma Série C é você perder cota de TV, é você perder visibilidade, é perder calendário. Imagina a situação do CRB ter que encerrar um calendário em agosto, setembro. E outra, e você sustentar contratos que você fez de jogadores de Série B, vamos dizer assim, o nível, se estendendo para 2025 e 2026, alguns atletas. Não teria grana, talvez, né? Então, Fora também a moral, né, do time, né? Que o cara quer não cair. E para alguns jogadores, porque, poxa, quem não, na Série B não queria uma Cel esse ano? Sim. Um GG. Sim, sim. São jogadores de dúvida. um nível bom. Sem dúvida. E chegar numa Série B do Campeonato Brasileiro e não cair, e eu acredito muito mais ao fracasso da Ponte Preta, talvez, do que muito mais o mérito do CRB. O CRB teve muito mérito para ganhar do Santos, aquele jogo. Agora, o campeonato em si, o CRB perdeu as duas para a Ponte Preta, minha gente. Era justamente um ponto desse que eu queria falar, que o primeiro jogo da Ponte Preta foi um jogo que antecedeu a final, né?
da Copa do Nordeste. E quer queira que não era pra gente ter perdido aquele jogo da forma que aconteceu. Porque o campeonato, ele não é feito só dessa última rodada. Ele é feito nos 38 jogos. Quer queira que não, 3 pontos do começo do campeonato vai fazer falta no final. E quer queira que não, todo esse caminho foi feito por Rodada após rodada, né? rodada após rodada, quer queira que não. O CRB passou 13 rodadas sem vencer, Verdade. entende? Não E ganhou isso do Brusque aqui. não foram resultados que no final vão somar. Não são resultados que no final vai fazer falta. Do Brusque, da Ponte Preta, quer queira que não, do Amazonas aqui. É verdade. O segundo jogo, com um a mais, o CRB não conseguiu. A Série B, ela não permite você oscilar muito. A gente sabe, sobe quem tem a melhor performance, obviamente. Isso aí os números dizem e os 4 primeiros subiram. Mas a gente fala assim, às vezes tem aquele discurso. No segundo turno, a gente melhora. A gente espera o reforço da segunda janela. Muitas das vezes, isso não é a solução. A Série B, você tem que ter uma constância. Oscilar demais. Oscilar, todo mundo oscila. É fazer mas, o dever de casa e trazer pontos fora. Trazer pontos fora, muitas das vezes, a vitória é óbvia. Uma vitória fora de casa lhe deixa bem confortável. Você ganhar duas foras e ganhando em casa, você já abre uma sequência muito boa. Um exemplo, você tem as 5 primeiras rodadas. Você ganha seus 2 jogos em casa, aí vai para um fora, ganha, vai para o outro fora, empata, você abre uma gordura. Exato. Agora, se você toma 4 derrotas, você está perdendo o quê? 16 pontos, não é isso? Exato. Ô, Igor, Faz muita diferença. Né? e toda essa situação de culpa e tudo mais, é diretoria, era elenco, Eita, correção, jogadores... 4 vezes 3, 12. 12. Aí depois você não empurrar, viu? Come essa parte aí, viu? Agora, mas é interessante a gente pensar isso porque eu não sei se a maior culpa é só da diretoria. Tem toda a situação porque tem diretoria, jogadores, bastidores e o treinador. Qual porcentagem você divide aí para essa situação? Eu acho que um time que vai do céu ao inferno da forma que aconteceu, não é possível culpar uma pessoa só, ou 2 ou 3. Vai de todo um conjunto, né? Porque tanto de uma equipe que sobe para a primeira divisão, quanto uma equipe que cai para a Série C, tudo reflete muito o que foi o planejamento da equipe. Você pega, por exemplo, a equipe do Ceará, no começo do ano, fez jogos aqui contra o CRB mostrou um futebol muito superior ao Ceará. E aí chega no final do ano, o Ceará consegue o acesso e o CRB nesse perrengue de luta contra o rebaixamento. Então, isso diz muito sobre o que foi o planejamento do CRB no ano inteiro, não só no começo do ano, no ano inteiro, e o planejamento do Ceará. Então, assim, eu acho que envolve muito todos esses aspectos, não só contratações no meio do ano, não só como o time começa o campeonato, como o time termina o campeonato, é um todo, né? Então, isso vai de planejamento, tanto com jogadores, com diretoria, com profissionais. Uma coisa que eu acho que pesou muito nessa equipe do CRB foi questão emocional. E o CRB não tinha uma equipe para chegar junto de apoio psicológico. Isso não é uma crítica que eu faço só ao CRB. Muitos clubes aqui do Brasil não têm esse suporte. Você pega exemplo de times grandes como o Flamengo, não tem esse suporte. Então, acho que isso é uma coisa essencial que, se a gente traz para o CRB, poderia agregar bastante também. Então, vai de todo um planejamento. Não adianta só pensar, o time está mal, vamos contratar no meio, no meio da Série B que vai ter uma reação. Às vezes não consegue, às vezes já é tarde demais. Ou então o time começa muito bem, chega lá no meio da temporada, falta alguma coisa e o time cai o rendimento. Então tem que pensar numa forma assim, de um todo. Né? Tem que montar um planejamento no todo, isso envolvendo jogadores, envolvendo treinador, até mesmo torcida. A diretoria tem que pensar em formas de fazer com que atraia o torcedor para o estádio. Né? E pensar, porque muitas vezes a gente pega não só de CRB, de CSA, qualquer clube. Chega um momento, às vezes, que o torcedor está desgastado e acaba abandonando, né, o clube. Então, quando chega nesses certos momentos, a diretoria também tem que pensar em possibilidade de trazer o torcedor de volta, de abraçar, para incentivar. Eu acho que isso ajudou muito o CRB. Nessa reta final, você pega o CRB na luta contra o rebaixamento, a diretoria fez essas promoções aí de valor de ingresso e o torcedor abraçou, chegou junto. E esses jogos em casa foram um diferencial, já que o CRB tinha muita dificuldade fora de casa. Esses jogos em casa foi um diferencial, a torcida chegar junto foi um diferencial. Na Copa do Nordeste, quando o time estava bem, a torcida também foi um diferencial, chegava aqui empurrando, fez aquele jogo contra o Fortaleza, né, que foi muito bom. Então, assim, tem a ver com tudo, com torcida, com jogadores, com diretoria.
com todo o planejamento. Então, acho que não dá pra gente apontar um culpado ou outro quando acontece isso com o time. Então, todos têm uma certa parcela. culpa, né? Treinadores que passaram têm sua culpa, jogadores têm sua culpa, diretoria tem sua culpa, e às vezes até alguns torcedores que chegam nesse momento de briga contra o rebaixamento, ele, não, vou mais não, só vou pro estádio ano que vem também. Esse torcedor também tem culpa, porque não chegou junto para abraçar o time. Então, todo mundo tem sua parcela de culpa. Não adianta culpar Agora um que só. o menos culpado é o torcedor. É o menos culpado, com certeza. sem dúvidas. É o menos culpado é Sem o torcedor. dúvidas, sem dúvidas. Ele falou uma parte aí dessa questão, tudo um planejamento, mesmo quando chega na segunda janela, às vezes a gente não consegue reforçar. E o CRB, ele foi muito infeliz na segunda janela. Porque a gente lembra Rafael Bilu, Sim. parado e lesionado, se eu não me engano, ele já veio com... Tava lesionado. Foi isso. Uhum. Chay, Reserva do último colocado. Pesado. Reserva e eu iria mais longe. O Chay estava afastado do Sim. Guarani, né? Tá, Foi. teve Guarani. teve um conflito. Jogo com o Guarani. Então, Até outro aí, ponto, às né? vezes a gente se pergunta como torcedor que está ali acompanhando, como é que a direção traz 2 reforços nesse perfil. Exato. O clube já naquela situação. Então, a gente às vezes se pergunta como certos jogadores chegam aqui dentro do CRB. Eu fico se perguntando assim, a gente fala tanto de profissionalização, ela bateu tanto nesse ponto, a gestão, profissionalizar os departamentos. Trabalham com score, análise de mercado. Eu digo, qual é a análise de mercado? Qual é a análise de score de um atleta desse parado? E a minha sensação era que o CRB tinha o departamento de futebol em si muito centralizado em uma pessoa só, que era o Thiago Paes. Tinha essa sensação. Parecia que o Thiago indicava o jogador e tinha que ter esse jogador. E aí, antes eu lhe pergunto, principalmente sobre essa margem que o CRB teve na segunda janela, porque foi uma segunda janela triste. Quantos jogadores que chegaram agora, com exceção do Segovia, deram certo no CRB? Nenhum. Foi uma segunda janela tenebrosa, né? Além de Rafael Beluchay, a gente teve Wanderson, Nossa outro Senhora. exemplo, né? A gente precisava de um reforço na lateral esquerda. A gente pega um Rian, que estava lá no Bahia, assim, encostado, né? Não tinha disputado praticamente jogo nenhum. Então, que tipos de reforços são esses, né? E, assim, além desses reforços, você tem um adiamento de correção para corrigir os erros. Você adia uma correção de erros. Como, por exemplo, o caso da demissão do Daniel. Quantas rodadas isso foi adiado? Qual era o limite para se demitir o treinador naquele estado que o time estava? Aí demite Daniel e traz Bruno Pivetti, com todo respeito ao treinador, é um treinador que não tem sequência. Será que era o treinador ideal para tirar o CRB daquela situação? Não era, porque passou 3 jogos e foi embora. Isso provou mais um erro. Então você adiou mais 3 rodadas. Você perdeu ali 3 rodadas. Já estava 13 sem vencer, não foi isso? 10 e 10, 3 mais com, três. com o Foi. Bruno. Aí com mais 3, exato. Aí você traz o Bruno Pivetti, mais um erro. Eu acho que faltou um pouco para a diretoria, no momento que o CRB estava bem, calçar um pouco as sandálias da humildade, porque isso refletiu-se, inclusive, em falas do presidente em relação à torcida. Quando estava lá no ápice, tiveram falas assim, do presidente praticamente humilhando o seu torcedor, né? Só que não foi, o resto do ano não foi como ele esperava naquele momento. Quando o presidente caiu do cavalo, quem segurou a bronca foi a torcida. Foi a torcida que estava lá naquele jogo CRB e Goiás, que o CRB leva o gol no último minuto, que todo mundo saiu de lá com a sensação que o CRB estava rebaixado. Ali foi. A gente ia jogar contra o Santos fora de casa, a gente precisava de uma combinação de resultado, enfim. O CRB torceu muito mais contra a Ponte do que... Rapaz, do que naquela pra si próprio. partida, uma coisa que me chamou a atenção foi ver o Matheus Albino e o Segovia. Ele Chorando, né? assim, chorando, e assim, eu via assim, o Matheus, o goleiro, muito chateado quando tomou aquele gol. Tipo assim, vocês não estão segurando aí não, por quê? Mais ou menos assim, você vê o cara ali, o que é que vocês estão fazendo aí na E frente? foi uma sequência do CRB tomando gol no fim. Tomou contra o Mirassol, Um pesadelo. Contra a Ponte. contra Coritiba, a Ponte, contra Coritiba. O Foi um Coritiba brigando pesadelo. por nada no Foi um- campeonato. Não, mas isso aí já é uma coisa comum, né? Um Da verdadeiro gente pesadelo. tomar gol é. no finalzinho. Agora, pessoal, essa questão de técnico, o Daniel Paulista talvez seja o mais promissor de todos que passaram pelo CRB nesse ano. Gostei muito do trabalho do Daniel, não sei a visão de vocês por conta dessa sequência final dele, que foi muito ruim e acabou prejudicando o time no campeonato. Mas as trocas no comando técnico demoraram? Foram no tempo ideal? Como é que você vê essa situação? Eu acho que
no primeiro ponto, a demissão do Daniel Paulista. O trabalho do Daniel Paulista, para mim, inicialmente, foi muito bom também. Eu tenho todo o respeito pelo Daniel, mesmo com a sequência negativa. Eu vejo ali no Daniel, além de que ele foi campeão alagoano, chegou na final da Copa do Nordeste. Na Série B, não foi tão bem, mas eu tenho todo o respeito pelo trabalho dele. Eu vi ele, naquela situação, fazendo o possível dentro do elenco para tirar o CRB daquela situação. Tem sua parcela de culpa na montagem do elenco também. E depois, segundo o presidente ofereceu alguns reforços, por exemplo, o Yuri Castilho, que subiu com o Mirassol, e ele não quis, né? Então, o presidente falou, então o Daniel tem sua parcela de culpa, eu tenho respeito pelo Daniel, mas eu teria demitido Daniel Paulista, se tivesse a caneta na mão, no CRB e Amazonas, umas 6 rodadas antes dele ser demitido, eu já teria... Foi a segunda do retorno, né? Teria demitido ele ali, porque ali eu já enxergava que aquilo ali não daria certo. E aí ele foi adiando essa demissão, até num ponto que ninguém aguentava mais. Tinha que ser feita alguma coisa. Aí o Daniel é demitido, o Thiago Paz é demitido. Mostra, pelo menos para a torcida, que queria reverter aquela situação. Só que quando a gente vai ver que é um novo treinador, a gente se depara com o Bruno Pivetti e nossa expectativa vai lá para baixo de novo. E o Bruno Pivetti fica 3 jogos, não ganha nenhum jogo, é demitido e vem o treinador que eu buscaria antes do Pivetti, que era o Hélio, que eu vejo que era... Não só porque realmente o CRB escapou, né? Porque é muito fácil depois a gente falar depois do que já aconteceu, mas era o treinador, inclusive até falei em vídeo lá na página, na minha página, que eu traria. E depois do erro de demorar para demitir o Daniel, depois do erro de trazer o Bruno Pivetti, teve o acerto de trazer o Hélio, que realmente acabou nos tirando dessa situação. Vejo ele como um grande contribuinte para essa escapada do CRB do rebaixamento. Que quer não, chega uma hora que o Daniel Paulo já não conseguia mais extrair nada do elenco. Já era curto, né? Já não dava mais. E é igual ele disse mesmo, foi realmente, diríamos, não sei como expressar, mas um balde de água fria pro torcedor quando veio o Pivetti, né? Porque como ele também disse, que não é um treinador com muita sequência, entendeu? E realmente o Hélio dos Anjos era uma boa opção por ser aquele treinador mais linha dura. Aquele treinador que mais pega no pé, entendeu? Aquele treinador que realmente impõe respeito. E realmente foi o que a gente pensou. Tem até nos vídeos lá, quem quiser ver lá, pode dar uma procurada. Eu vejo assim, pegando o gancho da fala dele, o CRB demorou de fato a mudar. Por quê? Quando a gente estava naquela sequência ruim com o Daniel, ou você trazia um treinador para lutar pelo acesso, então... A demora foi tanto para trazer um treinador para recuperar o elenco, que a forma de recuperar o elenco foi trazendo alguém motivador. Porque o perfil que o CRB precisou, depois daquela sequência ruim de jogos, foi alguém para motivar esses jogadores e acabar o que teoricamente poderia estar acontecendo, algo nos bastidores que estava meio inflamado, alguma coisa. Tiveram algumas notícias, discussões internas, cobrança. E já é uma rusga antiga do Daniel com a diretoria. Isso. Então, alguma coisa estava acontecendo e precisava mudar. E quando demora a mudar, tiveram que trazer... Eu sempre brinquei no grupo da gente lá do Argonautas, e até com o pessoal mais próximo, dizia, o Hélio é um Roberto Fernandes melhorado. Com todo respeito também ao... Não discordo disso. Mas é melhorado o perfil do Hélio. Mas ele é explosivo. Então, ele também conseguiu instigar um pouco a torcida. Ele pediu voto de confiança à torcida. Tem um discurso que aquele era, discurso muito de legal, motivador. sim. Então, boa parte da torcida também foi a campo pelo treinador. Na partir do momento que um treinador vai ao ar, chega numa coletiva e pede apoio à torcida, a torcida também responde. Porque, além de jogadores, está o nosso escudo em primeiro lugar. Então, a torcida vai a campo. Então, o CRB, eu acho que nos primeiros 5 jogos, no meu ponto de vista, era para ter mudado. Quando precisou mudar, não tinha um perfil mais para brigar para acesso. Você não poderia trazer um treinador com bagagem de acesso que não ia resolver, porque o perfil da situação que o CRB se encontrava não era mais para acesso. Tinha 7 pontos no retorno do CRB. Era tipo assim... Fazer esses caras voltarem a jogar bola ou pelo menos não tomar gol. Foi isso. Verdade. E o CRB só vem ganhar a primeira fora contra o Brusque.
Eita, Salvo agora não tô engano, me Brusque, depois vem Ituano, depois Já vem no Santos. finalzinho do campeonato. Agora, Igor, essa situação do técnico, era só o técnico o problema? Porque mudou, não deu certo. Mudou, e aí tudo bem. Conseguiu consertar, entre aspas. Eu acho que realmente houve uma demora para essa troca de técnico. Eu não avalio o trabalho do Daniel no todo como um trabalho ruim. Sim, sim. Isso seria ingrato. Aceitaria de falar volta? isso. Talvez em um outro momento, né? Em um outro momento. Porque ele não é um profissional ruim. O Daniel, ele Também mostrou acho que não é um profissional ruim. E seria ingrato a gente classificar o trabalho dele como ruim, porque é o mesmo Daniel que levou o CRB a uma final de Copa do Nordeste, a oitavas de final de Copa do Brasil, a ser campeão alagoano. Então, foi um momento, uma situação, né, onde ele não estava conseguindo extrair daquela equipe e se fez necessária uma mudança. E aí o CRB traz o Pivete, que eu acredito que foi um erro. O Pivete foi um erro da diretoria, que não deveria nem ter vindo. Não dá para classificar assim o trabalho do Pivete, dizer, foi terrível. O cara só fez 3 jogos, só teve 3 partidas. Deu nem tempo de fazer um trabalho, Não né? deu nem tempo de analisar o que foi o trabalho dele, mas eu acredito que a vinda dele em si já foi o erro. A sensação que ficou, pelo menos pra mim, é que o Pivete foi o primeiro que aceitou a bomba. E aí ele por aí. veio. É. Mais ou menos isso. Bem, dessa forma. Ele falou uma coisa muito importante. O trabalho do Daniel ele tem que ser reconhecido. Sem Porque o material que o Daniel tinha de jogadores à disposição, e a gente veio jogando o primeiro semestre da temporada, a gente não tinha um elenco. Na verdade, a gente não teve 22, 23 jogadores. A gente tinha ali 11, 12, que a gente sabia que sempre ia entrar. Então, o Daniel ele também teve pouco material para performar melhor. Então, assim, o Daniel conseguiu colocar o CRB nas principais competições do primeiro semestre, que foi a Copa do Nordeste, porque pode ver que a gente mal comenta do alagoano. Verdade. A gente mal comenta porque o alagoano, eu fico até chateado em dizer isso, mas é a verdade. A gente não tem parâmetro no campeonato alagoano para a gente saber se o CRB está bem. O Exato. que faz a gente analisar o CRB é a Copa do Nordeste antes da Série B. Porque a Copa do Brasil, como elas são jogos pontuais, às vezes você pode ter infelicidade de estar com um time melhor e sair antes da competição. E aí eu vejo também que o CRB foi longe na Copa do Brasil também, falando um pouco dessa competição. A gente chegou onde tinha que chegar. Porque chegar até passar do Atlético Mineiro não era uma tarefa fácil. Exato. Então a gente fez caixa e chegamos no nosso limite dentro da competição e muito bem. Mas então, voltando ao Daniel, ele para mim também eu concordo, ele fez um trabalho bom nas competições que ele atuou. Se ele infelizmente não foi bem na Série B, era para ter mudado logo. Exato. Eu acredito que deveria ter feito essa mudança antes, que talvez não fosse nem para ser o Hélio, talvez fosse para o CRB buscar um treinador mais com perfil voltado ao acesso, mas infelizmente, como ele falou, já era tarde demais, então eu acredito que no momento que o CRB foi atrás, o Hélio era o nome certo, pelo perfil dele mais assim de paizão, de autoridade, né, que era o que o CRB precisava naquele momento, porque o CRB demorou tanto a fazer essa mudança de técnico que chegou a necessidade de ir atrás de um cara que o perfil dele é esse, é de trazer um time que está lá embaixo, vamos, acorda, aquele balde de água fria em todo Bateu o mundo. sininho, né? Bateu o sininho que ele quiser. bateu O famoso sininho, Tanto que uma famoso semana sininho. depois teve jogador que foi embora, né? O Jorge já saiu logo, verdade. Foi. lateral. Então, assim, esse era o perfil que o CRB estava precisando naquele momento de emergência. Né? De trazer um treinador que, como eu falei, o CRB tinha esse problema, talvez, em questões, sei lá, psicológicas, talvez, e chega um cara motivador, né? Um cara com estilo paizão, com estilo coachzão, e chegou e, graças a Deus, conseguiu refletir aí em alguns resultados e tirar o CRB do que seria o pior que poderia acontecer na temporada, que era o rebaixamento. Porque que quero que não, né? O Daniel Paulista ele era um técnico muito calmo, né? Dificilmente a gente via ele igual ele na beira de campo. Bateu boca com um rapaz de imprensa também. Mas deixa pra lá. Agora, senhores, essa situação do elenco do CRB. Se a gente pega o jogo do Penedense, que é o primeiro jogo da temporada, pega, sei lá, contra o Brusque, contra o Ituano, é quase a mesma equipe. E isso me impressiona de uma maneira absurda. Quanto o CRB mudou pouco de um jogo pro outro, de um campeonato lagoano para uma Série B. É impressionante. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas me parece que o CRB errou muito nesse mercado e me parece que tem responsáveis.
Sem sombra de dúvida. Depois que a gente faz uma Série B dessa forma, a gente começa a procurar vários culpados, né? Mas o ano como um todo, ele pode ser exemplificado por isso que você falou, cara. Como é que a gente começa a temporada jogando contra o Penedense, com todo respeito, era um clube que tinha acabado de subir ali da segunda divisão da Alagoana e tal, e depois a gente chega numa Série B para jogar um campeonato brasileiro com praticamente a mesma equipe, né? Então, você vê um erro gigante de planejamento. E quando a diretoria tem a oportunidade de contratar, as contratações foram aquelas que a gente falou aqui, que em nada agregaram o CRB, pelo contrário, só fizeram atrapalhar. Então, para mim, o principal culpado foi o presidente, cara. Foi o principal culpado. A gente já citou aqui vários erros, né? A gente falou de treinador, a gente falou de contratações, a gente falou de ali achar que por chegar numa final de Copa do Nordeste, o CRB estava em outro patamar da vida, que infelizmente não estávamos, como a gente não está, né? Enfim, a gente vive por um sonho que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o meu pensamento. Se perguntar se você prefere ganhar a Copa do Nordeste ou subir para a Série A. Eu prefiro subir, não sei vocês. Mas eu acho que todo mundo, inclusive o presidente já falou isso, também prefere subir. Então, quando você chega na final da Copa do Nordeste, beleza, foi um objetivo incrível. 30 anos que o CRB não chegava. É uma conquista e tanto. A gente pegou um Fortaleza que foi G3 do Campeonato Brasileiro agora. A gente não pegou qualquer coisa. Entendeu? Isso tem que ser valorizado. Só que se nosso principal objetivo é o acesso para a Série A, isso não foi demonstrado em momento nenhum. Isso não foi demonstrado em contratações. Isso não foi demonstrado quando o CRB poupa o time antes do jogo do Atlético Mineiro contra o Operário. Então, qual o recado que isso passa à torcida? Que passa para a torcida? Que a Série B não é uma prioridade. Chega no final do campeonato, a gente passa por uma angústia sem fim, né? E principalmente da forma que eram os jogos, da gente tomar vários gols nos últimos minutos, ao meu ver, por erros que podiam sim ter sido evitados durante o ano. Porque é um discurso que não encaixa, né? Um detalhe, como você falou, da questão da contratação. Foi tão ruim o CRB no mercado esse ano, porque você traz um GG. Não vamos falar do Jorginho? Boa. GG era o reserva do Jorginho. Você traz o Jorginho com status. Você, no finalzinho de 2023, teve um evento no Casarão, que foi uma resenha também igual a essa, uma mesa redonda, e a diretoria falou sobre o Jorginho e tal. E aí dá aquela expectativa. Você traz o Jorginho no performance. Beleza. A gente ali, foi um erro, foi uma fatalidade. Eu faço parte do futebol. Aí você tem o GG. Aí ele performance bem. Só que o GG é segundo volante, na sua principal característica. O CRB foi tão infeliz nas contratações que você traz um Rafael Bilu que não performa-se como 10 e você tira o GG da função de segundo volante para fazer a 10. Exato. Em alguns momentos o Anselmo deixou de ser 9 para fazer trabalho de 10. Com o Daniel, principalmente. Então, o CRB foi horrível no mercado. Quem era o lateral esquerdo do CRB? Titular. Era o... Formiga. Sim, deu até um branco. E era um titular. Tinha situações onde o Matheus Ribeiro tinha que ser improvisado na lateral esquerda. E foi o que mais deu certo, mais uma vez. Porque quando o Romão jogava 23, era o Matheus Ribeiro. Rapaz, desde a saída do Romão, o CRB acabou com a esquerda. Exato. Foi difícil. Quem era o reserva do Léo Pereira no ano? Era não tinha. Não tinha, não. Às vezes entrava Clayton, normalmente né? o Mike. Mike Clayton. Fazia aquela dobra com ele. O ponta direita do CRB foi em definição o ano inteiro. Foi. Uma coisa que o CRB perdeu, ao meu ver, eu acredito que foi até o Atlético que deve ter ido embora. O João Paulo. Sim. Pra mim, eu queria aquele garoto que tivesse terminado a Série B com a gente, que era do Fluminense. João Neto. João Neto. Ele foi um bom atleta. Foi. Não só porque ele fez os 2 gols, mas ele jogava bem, pô. Ele tinha uma qualidade de bola. Assim, agora, jogador é sequência também. Agora, o que irrita é que o CRB perde o João Neto, não faz nada, não contrata ninguém, não chega ninguém. Deixa do jeito que tá. E você, Jonathan, você falou uma coisa interessante, jogador é sequência. Aí eu pergunto a você, todos os colegas aqui, né? Qual é a motivação que o João Neto ia ter
de continuar no CRB, vendo o Anselmo Ramon performando do jeito que estava, e ele sem ter a oportunidade nenhuma de, pelo menos, começar um jogo como titular. É muito Mas às vezes difícil você para o deixar, atleta, né? às vezes você deixar o atleta pelo menos jogar 20 minutos, isso já ajuda. Agora que isso também é ruim para o futebol hoje, sabe? Para o futebol moderno. Porque hoje se contrata por minutagem. É verdade. Hoje você chega assim, chega um empresário, chega no departamento de futebol de um X clube do CRB. Chega lá, o CRB na análise de mercado, ó, tal jogador jogou 10 jogos na Série B, mas o cara só participou 30 minutos. Mas ele tem minutagem para o empresário. O futebol hoje tá muito complicado. E as peças boas que tem, eu também sei que tem dificuldade para trazer. Mas independente, eu tô como torcedor. Então eu tenho o direito de cobrar. A gente tem o direito de cobrar como torcedor um reforço, até porque a gente está falando de um clube que tem capacidade financeira para contratar. E não sou eu que estou dizendo que tem dinheiro em caixa. Quem disse foi o presidente. Exatamente. E tem lá o balanço financeiro, 20 milhões. Ele falou no que o lucro. CRB estava com dinheiro em caixa para contratar. Então, por que as peças pontuais, ou que daqui a pouco a gente deve conversar sobre isso, agora para 2025 não está chegando? E a gente vai chegar agora em 2025. É isso que a gente quer entender. Humberto Louser, empolga para 2025? É o cara. Eu vi o mercado está aberto. Humberto Louser é o técnico para o CRB. Ó, eu vou ter uma visão. A Série B é uma dança de cadeiras. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar aqui. Às vezes um jogador do nosso rival está em 2024, pode ser que amanhã esteja aqui vestindo a camisa do CRB, assim vai. É uma dança de cadeiras. Eu sei que na Série B você tem que acertar as contratações. Você tem que ser muito eficiente no departamento de futebol, de tentar selecionar ali 10 caras pontuais e depois trazer jogadores para compor o elenco. Então, eu como torcedor, não sou eu que tenho que fazer esse trabalho. O departamento de futebol que faça e eu tenho que acompanhar. Eu sinto que as contratações que estão chegando não são nomes fortes. E eu já venho notando que o trabalho da gestão, desde o primeiro ano que assumiu, gosta de trabalhar com jovens garotos. Deu certo, como a gente até falou ali nos bastidores, no começo, a gente estava ali conversando, antes da gente entrar no ar, teve aquele zagueiro do Corinthians, Caetano. o Caetano. Foi muito assertivo a contratação. A gente teve o Jajá, apesar da regularidade do Jajá, mas foi uma contratação boa, ao meu ver, para aquele início de temporada. Não, ele jogou até o final. Um jogador de qualidade. Ele tinha uma velocidade muito boa. Depois a gente trouxe Teve o Falcão o também, próprio Paulo. Falcão, que chegou desacreditado e se tornou um dos maiores Era defensores. reserva Era. com o Louser, né? Eu falo assim, quando eu falo maior, na questão de pontuação, de desarme. O Falcão teve um desarme, mas o Falcão oscilou Sim. no segundo semestre. Muito. Muito. Então, assim, você viu que o CRB consegue acertar em algumas apostas, mas não é o suficiente para ter uma performance, porque a gente está falando de um clube que tem 4 competições ao ano. Exato. Então, você concordo que você trazer jogadores jovens vai ajudar bastante, porque são novos ali, o físico deve estar provavelmente muito bem, obrigada pela idade, mas se o trabalho não for dado sequência de jogos e não tiver um bom futebol, não adianta trabalhar com jovens. Você tem que mesclar também um pouco da experiência. E também trazer jogadores pontuais para não deixar quem é titular em zona de conforto. Qual é a sombra que a gente tem do Anselmo hoje? Não tem. Então, se ele não jogar bem, tá tudo certo. Se ele jogar massa e fazer gol, ótimo. Eu acho que tá faltando isso, né? Também essa disputa de espaço, né? Porque Isso. não deixa o jogador na zona de conforto. O CRB hoje não tem isso. Me Até o incomodou muito o GG, Anselmo. né? Até o GG, que não tá na posição de ofício dele, ele não tem uma sombra. Não tem um cara lá para incomodar. Pô, não cara, tem ele vai estar na cabeça que, pô, se eu jogar mal, eu sou titular. Se eu jogar bem, eu sou titular. E teve que jogar machucado, inclusive. Teve. Ainda tem No final, isso também, às vezes não é nem questão de pensar isso, às vezes realmente, como você disse, ele jogou machucado, porque não tem um cara para poder substituir. É ele ali, acabou, velho. Eu acho que esse talvez tenha sido o principal problema do CRB no ano, porque a gente fala, o time que começou a temporada foi praticamente o mesmo que terminou. Talvez isso não seja, muitas vezes, um grande problema, porque você pega equipes da Série A, por exemplo,
O time que começa o ano, normalmente é o time que termina e passa o outro ano, 2, 3 anos, a mesma equipe. Equipes como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Você vê, contratam por ano 3, 4, 5 jogadores e tem essa base formada. Mas qual a diferença desses clubes? Eles têm elencos recheados. Exato. Você pega aí um Anselmo Ramon tá mal, aí, pô, quem que é o 9 que chega lá pra substituir? Não tem. Você pega um GG, às vezes mal ali, o machuca, acontece alguma coisa, quem que vai assumir a 10? Quem que vai fazer essa função? Não tem. Esse foi um problema que o próprio Daniel enfrentou. Às vezes ele estava numa situação no jogo que precisava mexer, ele olhava pro banco e faltava opção. Então, acho que esse seja um problema, não é essa questão de, tem que reformular o time também concordo, todo, né? Não tem que reformular o time todo. Até Esse porque é time muito que começou difícil, o ano ao time que terminou, eu não acho que isso seja um erro. Eu acho que o problema do CRB era ter esse elenco muito chuto. Faltou opções. Então, o CRB precisa ter um planejamento nessa parte, né? Porque às vezes machuca um jogador, o CRB perdeu o alemão na zaga, e até achar o Segovia, pô, a gente sofreu muito ali na defesa, porque não tinha um substituto para o alemão. Então, até encontrar o Segovia foi dor de cabeça. Então, assim, isso poderia acontecer com qualquer jogador. Poderia acontecer com o Anselmo, com o Léo Pereira, com o GG, né, com o Hereda. E aí ia ficar naquela situação que o CRB sempre, né, precisando e não tendo. Então, isso acaba complicando até para os treinadores também. Então, acho que esse tenha sido um grande problema do CRB, se não for o principal, né? Quer queira que não, o CRB também teve muitas contratações que não entraram. Não entraram em muitos jogos, como o Vinícius Barata. Exato. Teve muita contratação que veio. Como julgar o menino? Porque Pô, ele nem entrou, nem teve minutagem direito, entendeu? A gente não sabe. A gente viu muito pouco ele jogar. E como ele, é porque minha memória é um pouco falha, me desculpe, mas como ele, tem uns 2 ou 3 no elenco do CRB, que a gente nem viu jogar direito. Não, a gente até brincava lá na página com o jogador o Rai Silva. Que a gente diz, é o Nossa jogador. senhora, Nossa, foi longe, velho. É o jogador que nunca saiu do Botafogo. Porque se você olhasse no perfil dele, não tinha nenhuma foto com a camisa do CRB. Você via lá, ele durante o ano inteiro, qualquer momento que você entrasse no perfil do Rai Silva no Instagram, tava lá com um jogador do Botafogo, as fotos do Botafogo, que você nem imaginava que o menino tava no plantel do CRB. Aí eu fico me perguntando, por que traz essas contratações, sabe? Por que traz? O dinheiro que podia trazer esse jogador, talvez poderia investir em algo melhor, sabe? o dinheiro que foi pro Jorginho, por exemplo, o CRB teve que se desfazer, era uma grana alta. Saiu corrido. A questão também da quebra de contrato com o Daniel foi um desperdício, que você poderia ter economizado ali para reforçar. E, assim, o comentário dele com essa questão, o CRB realmente era muito enxuto, muito mesmo. Você precisa... Eu também não sou a favor da mudança de elenco, é muito importante permanecer com o Matheus, com o Anselmo, com o Falcão. O Hereda eu acredito que não Né? vai, eu acho que vai ficar. Uma base, o Léo né, Pereira elenco? também parece que vai ficar, não vai embora. Então você manter a base é importante, é igual, você não pode mudar 22 caras. Isso um aí negócio também, de Série B, né? aí isso daí, se principalmente você no meio da faz, temporada. Por isso, viu? se você faz um negócio desse, realmente seu planejamento tá errado. O CRB ele tem uma base boa. Ele só precisa melhorar a base. Não adianta trazer jogadores ou que não estejam no mesmo nível da base, dos titulares, porque você trazer muito inferior, você não agrega. Porque você acaba não tendo a disputa até pela posição. Talvez na situação Jorginho e GG, existia a briga pela posição. O CRB precisa ter esses jogadores assim. Nivelados, né? Nivelados, exatamente. Para poder ter a disputa de posição, e quem ganha isso é o clube. Exato. Agora, você chegar e dizer, eu vou trazer um cara de 100 mil para ser titular absoluto e vou trazer, é tipo assim, eu já acompanhei algumas informações da própria diretoria. Vamos supor, para o meio campo, você tem um orçamento de 150 mil reais para contratar para aquela posição de salário. Aí você traz um de 100, um de 120 e você tem 30 mil para pagar o reserva. Um reserva de 30 mil, para o padrão de Série B, ele vai ser sempre reserva do 10. Ou você encontra um menino... Fora da curva. Exato. Como foi a equipe jogando na Série A, né? Para poder acertar. Então, o CRB, ele tem um perfil de contratação assim. Ele estoura um orçamento alto, na posição lateral, vai gastar 100 mil. Então, ele gasta 80 para trazer o titular e 20 para o reserva.
a probabilidade do reserva ser fora da curva é mínima. Exato. Menor que tem. Raríssimos exemplos disso. Então, talvez mude um pouco, sem querer interromper. Não, por favor. Quem sabe ali trazer um cara de 60, 70, o outro ali de 40, para ver se está ali no mesmo nível. Agora eu percebo um CRB diferente nesse novo mercado e eu quero compartilhar isso com vocês. É um CRB que aposta mais numa visão jovens somados à experiência em Série B. Me parece um CRB nesse perfil agora. Você falou sobre Humberto Lousa, né? Acho que foi a primeira contratação aí, né, do CRB. Para mim, na minha opinião, não é um nome que me empolga, né? Se eu pegar a campanha do Humberto Lousa à frente do CRB, a gente vê que ele foi campeão alagoano invicto depois de muito tempo, mérito, e a gente tem que reconhecer isso. Mas a gente pega na Copa do Nordeste, o que foi o CRB naquela Copa do Nordeste, que a gente vai jogar contra o Sport fora de casa e leva 4-0 e volta para Não fala isso não. E volta... Isso deu uma Quem é brincadeira. Sport? Foi Eu falar quem fiz é uma Sport. brincadeira que deu mal. Quem é Sport? E a gente Eu volta. vi lá, a torcida do Sport faltou comer meu fígado nesse dia. A gente volta de Pernambuco desmoralizado com 4-0. E eu aqui também. Aí a gente começa uma Série B da pior forma possível. Ele foi muito mal na Série B também. Então, foi um treinador, cara, que ele só deu certo no Campeonato Alagoano na frente do CRB. Sabe? Isso tem que ser dito. Então, é um treinador que não me empolga. Espero muito que ele... Eu até assisti a entrevista coletiva dele, ele falou que refletiu muito, que sempre faz esse balanço quando sai do clube, o que podia melhorar, o que errou, né? Então, espero que ele faça esse balanço, né? Encontre maiores acertos para esse ano. Sim. Não é um treinador que me empolga de início. Em relação ao perfil de contratação de CRB, como ele falou, desde o começo dessa gestão, a gente vê o CRB contratando muitos jovens, né? Que a gente pode chamar de apostas. Mas eu acho que nunca foi como esse ano, cara. Porque literalmente esse ano a gente só está contratando esse tipo de jogador, praticamente. Eu acho que os únicos jogadores que divergem é o Miranda, que é um jogador jovem, porém já jogou no Vasco e também fez muitos jogos pelo Amazonas, junto com o Eric Varão, né? E eu fui ver quantos jogos o Ronald tinha jogado pelo Operário, ele também participou de vários jogos. Eu acho que são os 3 jogadores que divergem disso daí. São jogadores que realmente jogaram nessa série. Mas se você for olhar os outros, qual é a expectativa que se cria no torcedor depois de você passar um fim de ano tão complicado que nem a gente passou? Depois dessa campanha na Série B, a gente esperava que a diretoria tirasse um aprendizado de tudo aquilo. E a gente não enxerga. Eu acho que é unanimidade hoje na torcida do CRB que o elenco montado até o dia de hoje é muito abaixo do esperado. Isso. Lucas, por favor. Oi? Sobre essa situação do CRB no mercado. Como Sim. Eu creio o seguinte, que quer queira ou não, o torcedor, depois das eleições e depois desse final de ano, esperou um pouco mais de agitação, né, nesse mercado. Quer queira ou não, foi um elenco, como ele disse, muito novo, é muita aposta. Mas como o nome já diz, é aposta, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não espera. A gente só vai saber quando tiver realmente a bola rolando. E eu fico pensando, é muita aposta. E se dessas apostas, metade der errado, como é que faz? vai ter que reformular de Tem que novo. reformular, vai ter que contratar mais e mais jogadores e pode cometer o mesmo erro do ano passado, que foi no meio do ano, na janela do meio do Esse ano. ano, né? Desse ano, porque amanhã já é dia ter Tá desse na ano. expectativa. Tá Falta pouco. Como foi no meio desse ano, de trazer jogadores que, como o Rafael Bilu, como o Chay, que não renderam legal, entende? E realmente deve crer que um time jovem é realmente um time novo, um time com saúde, mas tem que mesclar com experiência. Não pode só pegar um monte de jogador da base, tacar no time e esperar que ele faça milagre. Entendeu? Eu acho o seguinte, que o CRB está contratando muita aposta e está esquecendo de investir em jogadores rodados também, que tem rodagem. Quer que não seja pegar um time como o Mirassol, o time do Mirassol são 11 jogadores rodados, velho, o time titular. É um time que subiu com jogadores que passou, muitos jogadores, inclusive. Passou pelo futebol alagoano. E né? a Sobre gente- futebol, a gente- Malu. aí, não fale não, que eu fico olhando esse time sem tradições, subindo e a gente aí É como se furasse a fila, né? Como se fosse a fila. tem que, CRB, a gente fala de CRB todos os anos, a gente já chegou um momento esse ano na página
que eu disse assim, galera, mais um pré-jogo, mais um pós-jogo, o CRB perdeu, e é com vocês os comentários, não tem o que falar mais não. Chegava a ser uma coisa tão repetitiva, assim, porque a gente via não evolução E que cara da que não coisa. desanima até, velho. Desanimador da pessoa continuar com a página. Desanimam. E Desanimador. assim, eu espero que faça diferente. São esses caras que estão aí chegando. Tem alguns nomes que realmente tem bagagem já de Série B, isso é bom. Mas precisa de fato dar essa melhorada, assim, dar uma alavancada o quanto antes. Porque senão, a gente não vai sair do canto. Precisa um choque de realidade, a gestão, a diretoria, para a gente fazer algo diferente em 2025. Eu creio que o choque tenha sido até a briga contra o rebaixamento. 43 pontos em Se outras temporadas. não se viu de aprendizagem, isso, a gente não sabe o que esperar, não. E digo mais, as eleições não atrapalhou essa questão do planejamento, não atrapalhou. Já estava tudo pronto. Aclamação, Exato. É o tradicional. É o que dá a entender, né? Igor, e esse elenco aí? pra Eu também acho que 2025? seja importante essa mesclagem aí de experiência com gás novo. Inclusive, isso já foi feito aqui no CRB e deu certo. Por exemplo, a zaga, quando era composta por Caetano, como ele citou, com Gum. sim. Então era um foi. zagueiro de muita experiência, com muita rodagem aí no futebol brasileiro, muita história. E com um menino que estava começando e era uma zaga sólida, que eu gostava dessa dupla de Deu zaga. gosto. Então, isso mostra, né? Gostei Que bastante também. Acho que Realmente, todo torcedor. esse tipo de mescla funciona. Então, assim, eu acho que o CRB ainda não encerrou, né, essa formação do elenco para 2025. A gente ainda vai ver muita coisa, até sobre os jogadores dessa temporada, que está nessa questão, o Hereda se vai ou se fica, o Léo Pereira se vai ou se fica. Então, a gente tem muita coisa ainda para a gente ver se o CRB vai manter desse ano para o ano que vem. Então, porque se esses caras, por exemplo, forem embora, o CRB já vai ter que ir atrás de mais jogadores para essas posições. Então, ainda tem nomes que o CRB ainda está buscando. Então, não dá ainda para a gente falar sobre, já está excelente aí o que o CRB contratou, ou então, foi muito ruim essas contratações aí do CRB, porque ainda tem muita coisa para movimentar. Então, a gente vai ter que aguardar, ficar na torcida e torcer para que dê certo. E também, quanto ao trabalho do Lousa, né? Eu acho que também seja cedo para a gente dizer se foi uma boa escolha ou uma escolha ruim. Até porque eu não acho que é muito difícil ele ficar até o final do ano, porque o futebol brasileiro é assim. É muito difícil a gente ter um treinador que comece o ano no clube e termine o ano ainda nesse clube. Isso não só no CRB, isso em qualquer time do Brasil. Na Série B, então, Pelo misericórdia. menos na Série Série B B. tem muito rodízio. Oxe, Então, daqui a assim, pouco o Lousa tá no... Ó, tem um detalhe que a minha expectativa para 2025, como torcedor, é lutar pelo acesso. Porque se a gente fazer uma prévia, quais são os times que estão na Copa do Nordeste e estão na Série A? 5 logo, né? Mas Vitória, Ceará... que está na Série A. Bahia, Fortaleza. Então, o ano para o CRB ter conquistado o Nordestão, vamos dizer assim, pelas expectativas, era esse. Esse era o ano, velho. Esse era o ano. 2025, a gente já vai ter discrepância, que eu concordo, de orçamento. Não é que a gente está entregando. Eu, como torcedor, não. Estou sendo agora realista. Porque você disputar contra o Fortaleza, contra o próprio Ceará, o Sport também, que estão na Série A, o Nordestão já ficou agora um sonho distante. É verdade. Pelo que está se mostrando agora de contratações, do que a gente está formando o elenco. Então, se a diretoria quer fazer algo diferente, faça para a Série B. Se está aguardando gatilho, orçamento, para esperar os campeonatos do Sudeste acabar e ver os nomes que vão liberar, reforce para a Série B e entre na Série B forte mesmo. Porque senão, do jeito que está, é um elenco mediano e a gente vai mais uma vez fazer uma campanha na Série B. É aquela sensação que eu tenho. Alagoano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste é o feijão com arroz. Série B é o bife. O CRB desviou muito o foco da Série B. Isso foi até pautado mais cedo agora na transmissão, que realmente desviou muito o foco. Quer queira ou quer não, um jogo que foi contra o Atlético Mineiro, poupamos contra o Operário. Verdade. E é igual eu disse, o campeonato não é só as últimas rodadas, é todo. É uma construção. É uma construção. Esses pontos com o Operário fez falta, velho. E focou para um jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente sabia que seria muito difícil da gente avançar de fase. E se a gente avançasse, a gente ia enfrentar times que, cara, outro orçamento, outro patamar. Entende?
Era só um plus a mais se avançasse. Era só um dinheirinho a mais. Vamos ser realistas, a gente não ia ser campeão da Copa do Brasil. Então, Sim. então por que a gente ia poupar para o nosso principal foco, que é a Série B, e conquistar o acesso para poder... Não faz sentido. Não também. faz sentido. A gente já cumpriu o nosso objetivo. O nosso objetivo é chegar nas oitavas. Passar a terceira fase. Esse é o nosso objetivo. Quer queira ou quer não, esse é o nosso objetivo. A gente passar disso é um adendo, é um plus, é um mais. Entende? Agora, me preocupa muito por onde vai, às vezes, essa grana, porque fala que vem a grana. É o maior orçamento do ano, o maior superávit. E não investe no time. Pesado. E quando começou essa história de sair dinheiro, teve a história da construção do CT da base, né? Exato. Para mim, junto com o maior orçamento do ano, a gente encerra um ano, é uma opinião minha, com a pior montagem de elenco inicialmente dessa gestão. Pior montagem de elenco inicial dessa gestão é essa que está tendo agora. Então, acho que junto com o maior orçamento da história do clube, há um contraste muito grande com as contratações que até agora foram apresentadas. Né? Você tinha pouco recurso no início, tinha mais Tinha mais criatividade. Né? assertividade. Você tem maiores recursos e maiores erros. Exato. Agora, senhores, antes de a gente partir para o encerramento do nosso programa, eu queria fazer uma roda, literalmente, de perspectivas para a próxima temporada. Eu vou falar a competição e eu quero que vocês digam. Campeão, não vai tão bem. Não é para fazer corte não, viu, pessoal? Depois tirar. Vai ser na bucha. Tem que ser na bucha a resposta, né? Exato. Tem que ser na Vera. Tem que ser. Vou começar com o Igor. Campeonato Alagoano. Eu quero o Tetra, né? Beleza, tudo É bem. isso. Concordo. O Copa do Nordeste. Semifinais, Copa do Brasil. oitavas, Série B. acesso. Vamos com o Jonathan agora. Campeonato Alagoano. Campeão. Copa do Nordeste. Passar de fase, pra mim já tá bom. Copa do Brasil. A partir da terceira fase já tá de bom tamanho. Série B. Acesso. Vamos pra cá agora, Anderson. Campeonato Alagoano. Campeão, Copa do Nordeste. espero chegar pelo menos nas semifinais, Copa do Brasil. espero chegar na terceira fase, E Série B do Brasileirão. acesso. Lucas. Se você discordar, eu vou achar estranho. Campeonato Corpo Alagoano. estranho. Campeonato Alagoano, tetra na veia. Copa do Nordeste. Semifinal, Copa do Brasil. oitavas. Série B. Acesso com fé em Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Já que todo mundo concordou na situação do acesso, vocês veem a próxima Série B, eu sei que está cedo, mas vocês veem a próxima Série B com uma competição mais acessível do que foi 2024, 2023, pelos times que se configuram aí? Não vejo que a Série B é uma competição fácil, não. 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 Da mesma forma, quem desceu também desce também prejudicado. Em orçamento, em moral, em formação de elenco, em tudo. Tirando o Santos, que foi um clube tradicional, e aí a gente está falando de um Santos, fora da curva. Mas eu acredito que a Série B continua sendo difícil. Não é uma competição fácil. Por que quero que não são times de mesmo patamar, O né? próprio Remo que subiu, os anúncios do Remo estão muito superiores. Impressionante. 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 São realmente de... Então, Impressionantes. assim, a Série B, ela não é uma competição fácil porque ela é longa. Exato. E principalmente vai ser agora em 2025 por conta de mudança de calendário que a dona CBF adora prejudicar seus clubes. Né? É verdade. Não entendo uma entidade Ali, que... né? Então, acredito, é uma competição difícil. Não vejo que, independente de quem já subiu, de quem desceu, se torna mais fácil, não. Ela vai continuar sendo competitiva. Igor. E eu acho ainda que a Série B, ela talvez seja o campeonato mais imprevisível de todos. Porque se pega ali no começo da temporada, sei lá, pergunta para um torcedor do Ceará se ele tinha essa expectativa do acesso, o futebol que estava jogando para o final do ano, pô, totalmente diferente. Então, assim, não dá para a gente dizer agora quem são os favoritos ao acesso, quem Não são dá. os favoritos a rebaixamento, porque é um campeonato muito improvável. Então, um time que a gente vê, esse time não vai assustar ninguém, chega lá no final, o time sobe. Esse time aqui vai ser a potência. Você pega, sei lá, um Atlético Paranaense, caiu agora, um time que tava jogando o final de Sul-Americana, final de Libertadores. Pô, caiu agora no ano centenário, a gente já disse, não, vai ser bate e volta, vai voltar pra Série A. Famoso pato. Quem sabe, às vezes dá uma crise lá dentro, os caras cometem erros e o time acaba não subindo, entendeu? Como aconteceu com o Cruzeiro, que passou 3 anos aí seguidos na Série B. O Vasco também chegou a bater e ficar. Então, assim, é um campeonato muito improvável. A Série B é um campeonato muito difícil, muito improvável.
Então é muito difícil a gente dizer que já tenha favoritos, que já tenha os mais fracos. Não dá para prever nada numa Série B antes que ela comece. O cara tem que saber jogar, né, a Série B. Isso é importante. Eu vejo essa Série B, com certeza vai ser muito difícil. E a Série B é sempre imprevisível, mas eu vejo ela mais nivelada do que nos anos anteriores. Eu acho que não tem uma equipe que tem uma discrepância assim, em relação à outra. Eu acho que ela é muito nivelada. Entre muitas aspas, na minha opinião, está mais fácil que a do ano passado, a do ano retrasado. Eu acho que se o CRB se reforçar da melhor forma possível, eu acho sim que dá para brigar forte pelo acesso, porque está muito nivelada esse ano. Vejo clubes não tem, em termos de orçamento, acho que não tem nenhuma enorme discrepância como tinha o Santos, por exemplo. Exato. E eu pergunto isso porque eu também vejo dessa forma. Parece uma Série B mais acessível, não quer dizer que é fácil. Uhum. É uma Série B que talvez tenha mais espaço para, sei lá, o Atlético chegou agora, pode Pode brigar. surpreender. Porque verdade. você tira dois grandes do Nordeste, a gente tem que considerar o esporte tradicional. E só tem o certeza. CRB, né, de nordestino. O Ceará tradicional. E isso vai pesar pro CRB. É o Então, único nordestino. o único Em termos de nordestino. viagem, Nordestino na Série B. Então, assim, você sai o esporte, que é tradicional, tem uma torcida gigantesca. Você tem o Ceará, né, nesse mesmo padrão de torcida, de força no Nordeste. E aí você tira... De fato, você é um pouco... Termina sendo nivelado, como você pontuou. Mas não acho que é fácil. Não, com Fácil certeza nunca vai ser. Série B é o único campeonato que o Lanterna pode golear o líder. É, Você costumou é isso verdade. historicamente. Né? Numa das últimas rodadas, a gente acreditava que o Ceará iria ganhar fora de casa e terminou empatando. Contra o Guarani. Ele empatou. Guarani foi. Na última Tipo, rodada. dependendo né? de- Que já estava rebaixado. O Só Guarani não perdeu o acesso porque o Novo Horizontino Isso, não foi empatou, isso que eu foi. disse. Aí eu disse, não, o Ceará tá garantido, vai jogar também contra o pensei. Lanterna. Eu lembro de um ano que o América estava precisando vencer em casa, o São Bento rebaixando para subir. Ele perdeu para o São Bento e não subiu. Não. realmente muito muito previsível. previsível. Mas é bom quando a gente define a Série B como imprevisível. É a bom. melhor palavra. Porque é a palavra que descreve, a palavra-chave, né, para esse campeonato. Eu adoro esse campeonato. Então, o CRB, infelizmente, já está acostumado. Está na hora de chegar na Série A. Sim, Vamos. já Já passou da passou hora. da hora. Vamos nos Passou desacostumar. Exatamente. Acesso vai chegar. E o CRB, que ano que vem faz 11 anos já, que está de maneira Direto. seguida na Série B. A gente torce para o futebol alagoano, né, pessoal? Então, é importante que o CRB chegue forte, sim, para a próxima temporada. E, infelizmente, chegou a hora final do nosso papo. Eu queria ficar aqui até 5 horas da tarde, mas eu sei que os senhores, todos nós temos compromissos, mas eu quero agradecer demais pela presença de cada um de vocês. Foi muito legal esse papo e dizer que as portas estão abertas para o futuro, com certeza, porque o CRB é um assunto que está sempre em pauta, a gente tem sempre espaço aqui na nossa Gazeta News. E nessa rodada final aqui do nosso programa especial, eu queria que cada um fizesse a propaganda da página. Queria que cada um falasse aí com a câmera e divulgasse suas respectivas páginas, falar como o pessoal pode seguir e deixar aí a nossa propaganda, porque o pessoal, sou muito grato aí pela presença de vocês. Igor, se quiser começar aí, por favor. É isso, gostaria de agradecer a cada um que estava acompanhando. Foi uma honra estar aqui representando a torcida do CRB, representando nossa página, né? A nossa equipe, que hoje não está aqui completa, não está com o Léo, o Cauê, o Luan, o El, mas estou aqui representando a nossa equipe para estar falando um pouco sobre o CRB. Então, quem quiser estar acompanhando a gente lá, tem umas resenhas no estádio, os memezinhos lá, Argonautas da torcida, pode acompanhar lá que é sucesso. Jonathan, por favor. Obrigado aí pelo convite, pela participação. É muito bom estar falando do Galo e mandar um abraço para a galera do Argonautas, lá do nosso grupo. Desde 2014 a gente está ativo. E um abraço também para a minha comissão, Caterine, Ítalo, a Laiane, o Guto, o Murilo, o Asbel. E vocês aí que querem seguir o nosso trabalho, Argonautas CRB, a gente está aí desde 2014 fazendo esse trabalho, são 10 anos já do grupo, da nossa página. Então, quiser acompanhar pré-jogo e pós-jogo, a gente deixa lá nossa opinião sobre o que a gente achou da partida. E é isso aí, valeu. Anderson e Lucas, por favor. Segue lá a nossa página, @portalvirrubro, pré, pós-jogo, resenha, tem tudo que você quiser ver lá. Tem música alfinetando nosso rival, música alfinetando nossos adversários. Pode ver lá, pode seguir, que é estouro. Agradeço muito o espaço também, estar aqui representando o Portal Alvirrubro, dando um pouquinho de voz. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né, de dar um pouquinho de voz à torcida do CRB também. Então,
Sou muito grato pelo convite, espero participar mais outras vezes. Então, galera, como ele disse, @Portal Alvirrubro, segue lá, tem paródia, muita resenha, tem análise de jogo, pré-jogo, enfim, tem de tudo. Segue lá que você não vai se arrepender. Eu queria também mandar aqui um alô, que ele ficou me enchendo meu saco antes de eu vir pra cá. Queria dar um alô ao meu amigo Guilherme Chagas aí, com você que pediu tanto, tá aí. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que puderam vir. Eu sei que correria é dia a dia, fim de ano e tudo mais, mas estamos aqui Posso pedir um sobre- pedido? Por favor. Mande um abraço pro melhor taxista de Alagoas, Ítalo Roberto. Bom, Ítalo Roberto, forte abraço para você, meu parceiro. Tamo junto. Agradecer demais mais uma vez ao pessoal, agradecer você que acompanhou a gente. E além de seguir as páginas do pessoal no Instagram, você também pode seguir aqui a nossa Gazeta News lá no nosso Instagram, @Gazeta News AL, muito simples. Segue lá a gente. Mandar um abraço pro nosso Marcos Vinícius também aqui, que ele fez toda essa ponte, todo esse elo pra gente conseguir montar esse programa especial pra torcida do Galo. Muito grato a todos vocês. Eu fui!